Continuamos com o nosso curso online Orçamento de Obras, uma produção da 2B Educação e do Instituto Aldo Matos. Esse aqui é um foco na prática, é um exercício que vai sumarizar todos os assuntos que nós vimos ao longo das videoaulas do nosso curso. Nós vamos fazer aqui como se fosse um preço para apresentar a um cliente, uma obra. E nós vamos seguir todos os passos: custo direto, custo indireto, administração central, impostos, lucro, BDI, até chegar ao preço de venda. Para você fazer esse exercício, eu recomendo que você baixe a planilha que está aí no material complementar e que você vai fazendo junto comigo, porque assim você vai fixando cada passo, vai relembrando cada conceito e isso vai gravando aí na sua mente. Vamos em frente? Vamos fazer juntos? Eu tenho certeza que ao final você vai ver que está muito mais claro aí o passo a passo do exercício, que é o que você na prática vai fazer aí quando você for orçar uma obra para valer. O que muda é só a dimensão do trabalho, mas o roteiro é absolutamente o mesmo. Muito bem, nós temos aqui o quê? Nós recebemos de um cliente, seja um cliente privado, seja um cliente público, uma planilha onde nós devemos informar os preços unitários que nós estamos ofertando nessa concorrência, nessa licitação. Nesse exercício aqui, qual é o nosso objetivo? É preencher essa planilha toda e chegar ao preço total, que é o preço com o qual nós iremos disputar essa licitação, essa concorrência. Então está ali o enunciado, todas as partes, todos os passos nós iremos abranger daqui para frente, mas então o produto final aqui é essa planilha preenchida com o preço total com o qual nós vamos disputar e, quem sabe, ganhar essa licitação aí. É uma licitação bastante simples, uma obra muito pequena e muito singela, porque ela é um exemplo. Então nós temos aí esses 7 serviços e como é que a gente começa? É só você se lembrar da cronologia do nosso curso. Primeiro eu tenho que atribuir uma composição de custo a cada um desses 7 serviços. Lembra lá de composição de custo unitário, aquela tabelinha? É exatamente o que a gente vai fazer. Porque o primeiro passo é o quê? É calcular o custo direto da obra, não é isso? O que é o custo direto? O custo diretamente associado com os serviços de campo. Ou seja, a gente vai atribuir uma composição de custo a cada um desses serviços aí, ou o custo unitário de cada serviço. Eu já fiz aí, eu já coloquei aí, como se a gente tivesse feito aquele trabalho de montar uma composição para cada um. Isso a gente já fez e a gente só atribuiu aqui. Qual é o total, então, do custo direto? Exatamente, é esse total aí da planilha, R$570 mil, certo? Então grave esse número, R$570 mil. Pergunto, é esse número que eu vou informar dentro do envelope e vou entregar essa planilha conforme ela está aí na tela? Não, porque se eu entregar esse número ainda é muito curto, ainda falta uma série de coisas para eu chegar ao preço de venda. Eu estou apenas no início do processo de orçamentação, em que eu fiz o quê? O custo direto, R$570 mil. Se você se lembra lá do conceito de BDI, o que é que eu vou fazer daqui para frente? Eu vou calcular as parcelas que estão faltando, custo indireto, administração central, imprevistos e contingências, custo financeiro, impostos e lucro. Essas são as 7 parcelas que estão faltando. Existe aí nessa planilha um lugar individual para eu informar essas 7 parcelas? Não. Então o que eu terei que fazer? Eu terei que calcular quanto isso tudo representa em relação aos 570 mil e aí depois eu vou distribuir sobre esses 570 mil todas essas parcelas que não têm lugar próprio na planilha do cliente. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou distribuir essas parcelas todas sobre o 570,
mediante a aplicação de um coeficiente sobre esses 570 para chegar lá no preço de venda. Esse coeficiente multiplicador é o BDI, como nós já vimos aí nas duas aulas passadas, certo? Então eu vou identificar essas parcelas, calcular quanto elas representam em termos de BDI e depois eu vou trazer esse BDI e jogar em cima dos 570 mil, ou jogar em cima de cada um dos custos unitários, para eu aí passar para preço unitário. Vamos lá? Vamos seguir em frente. Então, qual é a primeira parcela que não está explicitada na planilha? É o custo indireto, não é isso? Então, vamos compor o custo indireto. A equipe de orçamentistas listou aí, ó, tudo o que compõe o custo indireto. Como vocês já viram na aula, a quantidade de item é bastante grande. Eu apenas sintetizei para fins didáticos. Então aqui eu coloquei aí despesas de escritório, o pessoal, tudo que está aí listado compõe o custo indireto da obra. Qual é o total então do indireto? 25 mil. Veja que esse 25 mil não tem um lugar explícito na planilha onde eu informar. Então ele irá se incorporar ao orçamento dentro do BDI, ok? Esses 25 mil. Olhando aí por essa planilha, qual deve ser a duração estimada dessa obra? Isso mesmo, 4 meses, se você olhar ali nas despesas correntes. Por que só tem 2 meses de engenheiro aí? Exatamente, porque o engenheiro, nessa obra aí, vai estar sendo compartilhado com uma outra obra ali próxima da mesma construtora. Então ele está sendo apenas mensurado metade do tempo do engenheiro nessa obra e metade na outra obra, ok? Bom, vamos em frente. Terminou aqui o orçamento? Não. Qual é o próximo passo? São aqueles custos acessórios. Lembra dele? São 3. Administração central, imprevistos e contingências e custo financeiro. Bom, nessa construtora hipotética aqui, para o cômputo dos custos acessórios, eu preciso buscar as premissas de cálculo que são ditadas pela diretoria da empresa. Qual é a administração central? Lembra o que era esse conceito? É quanto eu vou ratear do custo da matriz da construtora nas diversas obras que ela tem. Nesse nosso caso aqui, está aí escrito que a administração central, essa construtora estima em 2% dos custos. Tá? Eu coloquei ainda aí os 2 outros parâmetros que perfazem o custo, os custos acessórios. Os imprevistos, aí da ordem de 1%, e o custo financeiro, lembra o que é? É aquele parâmetro para recompor o poder de compra do dinheiro. Eu aí estipulei em 1%. Então vamos agora jogar esses parâmetros, 2%, 1% e 1%, sobre quem? O que diz a premissa deles? Sobre a soma de direto mais indireto. Então, ó, eu vou jogar eles nessa tabelinha sobre a soma de direto mais indireto, que é aqueles 595 mil. Então eu tenho aí 2% em cima dos 595 mil, 1% em cima dos 595 mil, e o terceiro parâmetro, 1%, também sobre os 595 mil. Quando agora eu somar o custo direto, o indireto e os acessórios, eu tenho o custão, é assim que eu costumo chamar, o custão da obra, que aqui no nosso caso está aí em 618.800. Pergunto, é 618.800 o número com o qual eu vou participar da licitação, o número que eu vou apresentar a meu cliente, seja ele público ou privado? Não, porque aí eu só estou na esfera dos custos. Eu preciso agora passar de custo para venda. Eu tenho que sair de custo para preço. Então está faltando o quê? Impostos e lucros, ok? E lucro. Então vamos dar uma olhada no próximo slide como eu farei essa aplicação. Olá! Se você chegou até aqui é porque você está gostando da aula.
Então, que tal um super desconto exclusivo para você aproveitar o curso completo? Copie o cupom de desconto que está aparecendo na sua tela e utilize-o no ato da compra. O link do produto está na descrição do vídeo. Até mais! Impostos e lucro. Vamos aqui, então, mostrar quais são os impostos que se aplicam nessa obra aí em tela. E eu quero lhe perguntar o seguinte: pelo que está escrito aí no slide, essa obra é de uma construtora que está trabalhando no regime de desoneração da folha de pagamento ou não? Muito bem, está trabalhando essa construtora no regime de desoneração. Veja que apareceu ali a CPRB. Você lembra dessa sigla? Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta. São aqueles 4,5%. Então eu vou somar todos os impostos, PIS, COFINS e ISS, e aqui nesse caso também a CPRB. Deu ali quanto? 11 e 15%. Eu vou agora usar uma outra premissa da construtora, que é o seguinte: essa construtora quer ter uma lucratividade de 6% sobre o quê? Essa construtora quer 6% da venda, 6% do contrato, 6% do faturamento. Em sendo assim, a forma de incidência do lucro é a mesma que a dos impostos. É sobre o faturamento. Então eu vou juntar impostos e lucro, já que ambos são incidentes sobre o faturamento, aqui de acordo com as premissas dessa construtora. E aí vou fazer aquela continha. Você lembra daquela conta lá? Que o preço de venda é o custão dividido por 1 menos o percentual de incidência sobre o faturamento. Aí é só uma questão de preenchimento da fórmula e a gente chega então ao preço pretendido aí da ordem de R$ 746 mil. Esse sim é o valor pretendido pela construtora, esse é o valor com o qual ela irá se apresentar naquele processo de seleção, naquela disputa entre várias construtoras. Agora eu lhe pergunto o seguinte: como é que eu pego a minha planilha do órgão contratante ou da empresa contratante e preencho de tal forma que totalize 746? É só a gente lembrar da teoria. Enquanto eu estava mexendo naquela planilha com o custo direto, estava dando um total de R$ 570 mil. Agora, como eu quero chegar em 746 esses quebrados aí, eu tenho que ver em quantos por cento os 746 excede os 570. É aquela fórmula que a gente utiliza lá para chegar no BDI. Os 746 aí excede os 570 em 31%. Esse é o valor do BDI. Então, o que é o BDI? É um percentual que eu vou aplicar sobre os custos unitários para chegar nos preços unitários. O que está dentro desses 31% aí? Tudo que não tem lugar próprio na planilha. O custo indireto, a administração central, os imprevistos e contingências, os custos financeiros, os impostos e o lucro. Então, todas essas parcelas que não têm lugar próprio na planilha entrarão aí no conceito de BDI, que no nosso caso concreto aqui é esse percentual de 31%. Então eu vou voltar lá para a minha planilha e agora eu vou aplicar a cada custo unitário. Eu recomendo que você volte aí no exercício que você baixou, veja quanto era o custo unitário de cada um dos serviços e aqui eu apliquei 31% sobre cada um deles aí, que era o BDI. E aí eu totalizo a planilha no valor pretendido, 746 mil e uns quebradinhos aí. Lembrando que o BDI foi aplicado aqui no nosso caso de forma linear, todos os preços aqui estão com os mesmos 31% de BDI. Entenderam? Esse exercício é bom, é um exercício simples, mas ao mesmo tempo complexo, porque ele arremata aqui
todos os conceitos que nós utilizamos ao longo dessas diversas videoaulas. Eu agora vou fazer essa mesma conta de uma forma diferente, como se você estivesse participando de uma obra pública, de uma licitação de uma prefeitura ou do estado, certo? Aí você tem que ler o edital. Vamos dizer que o edital da obra siga lá aquele acórdão do Tribunal de Contas da União e que diga que o lucro tem que ser feito em cima do custo e não da venda. Do jeito que nós fizemos até agora, esse aqui foi o nosso resultado aí. Esse foi o resultado que nós fizemos, ó. Tava todo certinho lá. Nós estávamos botando lucro sobre a venda, não era isso? Era aquela nossa fórmula, a fórmula que eu mostro no meu livro, tem outros livros também. Veja que o lucro está no denominador, porque a gente estava usando o lucro sobre o preço de venda. Agora sim, eu vou passar para como pede a administração pública. Nesse caso, a administração pública quer que o construtor aplique o lucro sobre o custo. Eu vou fazer com as mesmas premissas, apenas botando o mesmo percentual sobre o custo. O valor vai dar menor. Por quê? Porque aqui o lucro vai estar aplicado sobre o custo, que é menor do que a venda. E aí, ó, a nossa fórmula é essa aí, é a fórmula do acórdão do TCU. Cada parâmetro daquele é um percentual aí que o construtor estipula. Os impostos são os mesmos. Eu tenho ali outras premissas que entram na fórmula, mas a grande diferença aqui é que o lucro está sobre o custo. Por isso que o lucro não está no denominador, como na fórmula antiga. Aqui o lucro está no numerador. Então vai dar um número menor aí, nesse caso, você vê que realmente dá um número menor. Não tem questão de certo ou errado. Aqui é como a aplicação do lucro será feita. Nesse caso aqui, se o construtor quisesse, por exemplo, ter 6% sobre a venda, e aqui ele precisa aplicar sobre o custo, ele teria que ir para um parâmetro maior do que 6, porque aí um número maior sobre o custo equivaleria lá aos 9%, aos 6% sobre a venda. Deu para entender? A administração pública utiliza preconiza essa maneira, que a meu ver não é a mais lógica. A mais lógica da mentalidade do empresário é aplicar lucro sobre o preço de venda, sobre o faturamento e não sobre o custo. Mas se você estiver participando de uma obra pública, fique atento, porque quando você apresentar a decomposição do seu BDI, que é uma tabela dessa forma que está aí na tela, você tem que informar quanto de lucro você estimou nessa licitação aí sobre o custo, ok? Uma outra diferença aí que as obras públicas fazem é que na planilha, além dos serviços, a administração pública costuma botar o custo indireto explícito na planilha sob a denominação de administração local. Então o custo indireto sai de lá do BDI e integra o rol de serviços ou de itens que aparecem na planilha. Isso faz o BDI cair. Mas tudo é em cima dos fundamentos que nós vimos nessas diversas videoaulas. Composição de custo unitário, impostos, lucro, custo acessório, custo direto, custo indireto, fórmula de aplicar esses parâmetros todos, e assim a gente chega no BDI e no preço de venda. Eu espero que você tenha gostado desse exemplo, eu espero que você tenha aprendido. Faça de novo, zere aí a planilha e faça de novo, se proponha esse desafio. Eu tenho certeza que você vai fazer certinho. Se você tiver alguma dúvida, você entra em contato comigo, você entra em contato aqui pela plataforma e eu terei o maior prazer de tirar a sua dúvida. Esse é o curso online Orçamento de Obras, uma produção da 2B Educação e do Instituto Aldo Matos.